Sem sombra de dúvidas, estamos inseridos numa sociedade do consumo, em que as pessoas que se preocupam em obter, sem necessidade, produtos fabricados pelo capitalismo, tornam-se escravas dele. A todo momento, aparelhos celulares, roupas de marcas e itens de decoração, além de serviços supérfluos, são comprados de forma exorbitante por aqueles que são altamente influenciados, seja pelo meio em que vivem, pela mídia ou até mesmo pelo seu emocional. Na maioria das vezes, essas pessoas não possuem alto poder aquisitivo, pois fazem parte do proletariado, mas acabam se iludindo facilmente com a possibilidade de adquirir um bem que aparentemente só poderia ser adquirido pela minoria. Com isso, cria-se um ciclo vicioso, no qual o trabalhador vai passar de consumidor a consumista, criando dívidas fora do seu orçamento, precisando trabalhar ainda mais para poder pagá-las e assim voltar a consumir. Isso, obviamente, só irá trazer benefícios às empresas, que passarão a faturar cada vez mais. Esse ciclo vicioso, a qual a população está submetida, acaba sendo intensificado a partir da mídia, que é uma das maiores geradoras de combustível para que o vício prossiga crescente. A mídia tem uma função bastante eficaz quando se diz respeito à veiculação de produtos, devido à sua grande capacidade de influenciar a massa e controlar o comportamento da sociedade a partir de artifícios simples. Os comerciais e anúncios são os meios mais utilizados para que o botão consumista seja acionado neste caso. Toda a elaboração de comercial ou anúncio surge fundamentada na ideia de pagar barato, um barato que sai caro ainda com tantos descontos e promoções, e que adquirir aquele produto trará a felicidade plena em sua vida. Com o uso de imagens chamativas, meramente ilustrativas é possível dizer, atores com beleza aflorada, pessoas constantemente felizes e bem resolvidas, além da inexistência de conflitos. No mundo capitalista, a futilidade é uma das maiores características, mas com essa criação de um mundo perfeito, se perpetua a ideia de que o consumo exacerbado seja um grande fator para a felicidade e resolução de problemas. Uma ideia equivocada por não ser real. Atualmente, isso se tornou mais recorrente, com o surgimento de novas tecnologias e a enorme evolução dos aparelhos celulares, por exemplo, o que facilitou a criação de novas maneiras da mídia ter poder manipulador sobre a sociedade, como a existência do algoritmo, que acaba manipulando direta e indiretamente o usuário. Tanto que isso se tornou tema de redação do Enem em 2018, reflexo do quão essa situação é prejudicial para a sociedade. Infelizmente, a mídia tem um objetivo único: a audiência e o valor monetário. Concluímos que não importa o gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou poder aquisitivo, você será fortemente afetado pelo consumismo devido ao grande poder de persuasão e ilusão da mídia. Temos a impressão de que a mídia só foi considerada uma importante influenciadora do consumismo nos dias atuais. Contudo, não é de hoje que ela vem sendo o principal vetor para a consumação. Desde meados da Revolução Industrial, quando as fábricas aumentaram e expandiram cada vez mais as suas produções e circulação de bens, a ideia que a mídia passava era que, para atingir o padrão de sucesso e boa vida, inúmeras pessoas deveriam investir seus esforços para adquirir bens que não necessitavam. Nisso, ricos e pobres desejavam as mesmas coisas. Houve, ainda, um grande distanciamento das pessoas e do conhecimento em relação aos meios de produção. Para entender como isso se deu, basta pensar o quanto você conhece dos processos de produção das coisas que você compra. Você sabe como são fabricados os produtos de higiene, alimentação, itens de decoração e outros? Conhece as formas de distribuição, importação e exportação? É justamente esse desconhecimento que, historicamente, foi denominado alienação. A alienação é a principal dimensão do consumismo, nos tornando verdadeiras máquinas de compras. Fora isso, ainda há o fator do poder. Até então, naquela época, o ato das compras excessivas estava ligado diretamente às classes mais abastadas. Entretanto,
Essa situação se modificou com o aumento da acessibilidade gerada pela dimensão estrondosa que a produção sofreu. Na maioria dos países, a globalização está aliada ao capitalismo, pois é a partir dessa globalização que o mundo é integrado, facilitando e ajudando a compra e venda de mercadorias. No capitalismo, as empresas particulares buscam cada vez mais ganhar dinheiro com a fabricação de diversos bens de produção, em escalas sem precedentes. Do outro lado, está o consumidor, o qual, consequentemente, possui boa posição social, como influência das revoluções industriais, que são estimulados a comprar mais e mais para que as empresas não parem de funcionar. E assim, o nível de consumismo aumente cada vez mais, para manter esse sistema. Numa sociedade sinóptica de viciados em comprar, assistir, os pobres não podem desviar os olhos, não há mais para onde olhar, já diria o sociólogo Zygmunt Bauman. Porém, ao decorrer do tempo, a globalização também permitiu o barateamento de bens, usando o aspecto de multinacionais, que são implantadas em outros países, buscando mão de obra e matéria-prima mais barata, podendo assim aumentar a produção sem aumentar muito o orçamento, aumentando também o apelo ao consumo, consequentemente o consumo de determinado produto, acessibilizando os recursos para a massa de forma geral. Entretanto, tal facilidade tem sido um formato cada vez mais prejudicial ao cidadão consumidor, como dito pelo pensador Milton Santos. Consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão de mundo, convidando também a esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão. Milton quis expor o consumo desenfreado de bens desnecessários, que tem se tornado um hábito constante no meio da sociedade e que futuramente poderá acarretar grandes problemas. Com o avanço tecnológico veio a globalização e com a globalização a exportação. A seguir vem a lista dos maiores países exportadores: China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Holanda, Coreia do Sul, França, Itália e Reino Unido. Como se pode ver, apenas países desenvolvidos são grandes exportadores. Por conta de cada país ser mais eficiente do que outros na produção de determinados itens, haveria uma tendência de cada um concentrar sua mão de obra na produção daquilo que faz com mais eficiência. Isso é mutuamente benéfico. Contudo, apenas exportar não gera enriquecimento, e sim pobreza. O que gera um real enriquecimento é a produção, e produzindo você pode exportar. Embora a China tenha o maior número de exportação, a empresa que tem o maior número de arrecadação de venda fica nos Estados Unidos, a Walmart. A rede de supermercados estadunidense arrecadou em 2018 cerca de 500 milhões e 343 mil dólares. Em segundo lugar ficou a empresa chinesa State Grid, com um total de 348 milhões 903 mil dólares. E em terceiro, a Sinopec Group, também chinesa, com um total de 326 milhões 953 mil dólares. Embora o consumo de eletrônicos tenha aumentado consideravelmente nos últimos anos, o de comida aumentou mais. E talvez seja por isso que a Coca-Cola seja o produto mais vendido do mundo. São vendidas diariamente cerca de 1,8 bilhões de Coca-Colas no mundo todo. Logo em seguida vem a marca de salgadinho Lay's. São cerca de 633 milhões de salgadinho vendidos por ano. Em terceiro lugar vem o PlayStation, vendendo pelo menos 612 milhões de consoles. Segundo algumas pesquisas realizadas quanto ao consumismo, as mulheres normalmente consomem mais bens do que os homens, interessam-se mais por regimes e dietas, são mais curiosas sobre as vidas das celebridades e desejam seus bens de consumo, gostam mais de astrologia e esoterismo, e compram mais nos shoppings e compram mais jeans. Enquanto os homens gostam mais de computadores do que as mulheres, adquirindo-os em maior quantidade. Usam mais a internet, gostam mais de roupa de marca, compram mais CDs e DVDs e interessam-se mais por automóveis, adquirindo-os em uma frequência maior. A Walmart, rede de varejo criada por Sam Walton,
tem crescido cada vez mais com o passar dos anos, e a tendência é que cresça cada vez mais, uma vez que tem lucrado dentro e fora dos Estados Unidos. O seu lucro está possivelmente ligado ao fato de que estamos nos tornando cada vez mais consumistas, comprando mais do que precisamos apenas pelo prazer de comprar. E justamente pela sua área de venda ser mais ampla, fica mais fácil de lucrar, já que não tem um público específico. Esse aspecto de que a sociedade atual é feita e criada para serem consumidores em excesso, percebe-se claramente que o sistema de produção e de descarte dos produtos é um sistema retilíneo. Em outras palavras, não existem meios sustentáveis de fazer com que o mundo suporte a necessidade consumista da população. Uma vez que para se obter um produto há a necessidade de extrair produtos naturais, não tendo planos de repor os mesmos, já fortalece a ideia de que esse sistema retilíneo é algo em crise. Para a existência de produtos é necessário indústrias essas que durante o processo de produção acabam por poluir o meio ambiente. Pode-se dizer que o único ponto positivo é a geração de emprego, porém quem iria querer trabalhar em um local onde se encontra constantemente em contato com compostos químicos? Justamente as pessoas que sofreram com o processo de extração desse citado e acabaram perdendo suas moradias, sendo obrigados a migrarem para as grandes cidades, atrás de um emprego. E para que não sobre toda essa poluição para os países desenvolvidos, eles acabam por optar a distribuir essas indústrias para outros países, nesse caso, países subdesenvolvidos. Esses problemas foram apenas o processo para que se resulte no produto a ser vendido nos grandes mercados. Porém, será que o preço que ele é vendido dos mercados cobre o custo de todo o processo que ele foi submetido? É claro que não. Certamente que o produto teve influência de vários países que ajudaram exportando matéria-prima, teve o custo de transporte aéreo-aquático do produto até o país a ser vendido, teve o custo do transporte rodoviário-ferroviário do produto até o supermercado, e ainda tem o fato do salário do vendedor ou atendente do mercado. Logo fica explícito que o preço que o produto foi vendido não cobre nem um terço desse processo. Porém, se já existe um produto com preço nas prateleiras, falta o grande coração do sistema, o consumidor. A população está cada vez mais comprando produtos em excesso para satisfazer seus prazeres consumistas e suprir as necessidades de seu ego como cidadão. Tomaremos como exemplo uma camisa. O indivíduo veste uma camisa para ficar em casa assistindo televisão. Nessa mesma televisão, passa um comercial de uma outra camisa, onde é dito que é um produto dentro da moda. O indivíduo logo vai para o mercado comprar esse produto dos comerciais, para se encaixar nos padrões. Logo após isso, ele vai para seu trabalho, onde trabalha incansavelmente para conseguir a renda necessária para pagar a camisa que ele comprou. À noite, ele chega em casa com sua camisa nova e vai assistir televisão, onde passa novamente o comercial de uma outra camisa. Ou seja, a moda é um fator que dita o consumidor a comprar coisas propostas por ela. Como? Simples. Ela induz o consumidor de que seu estilo de vida não é necessário para que ele se encaixe nos padrões da sociedade, e que ele precisa comprar exacerbadamente para que seja visto e reconhecido. Porém, existe uma pauta a ser falada. Com tantos produtos dentro da residência do indivíduo, chegará um momento em que ele precisará se livrar de tantas coisas. E isso nos leva ao último ponto desse sistema de produção retilíneo, o descarte do lixo. Atualmente, existem dois modos muito utilizados para se descartar o lixo. O primeiro é a construção de aterros sanitários, onde nada mais são que buracos abertos no chão para que se jogue o lixo e depois coberto com terra novamente, poluindo assim o solo e a água. Outro modo é incinerando o lixo e jogando as cinzas nos aterros sanitários, onde além de poluir o solo e a água, ainda polui o ar atmosférico. Sabendo de tudo isso, há de se concluir que o sistema retilíneo é um sistema quebrado e em crise, onde aumenta mais ainda a desigualdade social e proporciona piores condições de vida. Intervenções necessárias e disponíveis para esses processos são pessoas trabalhando com o reflorestamento, indústrias aderindo ao processo de produção limpa, onde reduz a quantidade de substâncias químicas colocadas nos produtos, e dentro das casas, tendo pessoas colocando em prática o conceito de consumo consciente, onde se adquire apenas o necessário, e isso ocasionará uma diminuição das necessidades de descarte do lixo, diminuindo assim o número de aterros sanitários e de incineradores.